Meu nome é Beatriz dos Santos, eu sou atualmente professora da ENFRE, no curso de Conflitos do Século XXI, e também sou estudante de mestrado pela UNILA. Estou aí na fase de término do curso, na fase de escrita da dissertação, e eu também sou internacionalista, me formei em 2019 também pela UNILA. E é isso, e hoje eu sou professora de vocês. A aula de hoje ela está direcionada para a introdução do curso de conflitos do século XXI, na tentativa de esclarecer, como que vai funcionar o curso e como que vai ser a metodologia, os conteúdos, enfim. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para tentar deixar mais didático, né, a nossa reunião. Bom, o curso, ele vai ter um total de 30 horas, vão ser 2 aulas por semana durante um mês, mais ou menos, e as aulas serão ministradas de forma híbrida. O que isso significa? Significa que os nossos encontros serão gravados e também serão presenciais. Nós vamos ter algumas aulas assim, de plantão de dúvidas, onde a gente vai se encontrar para esclarecer assim, os questionamentos de vocês a respeito do conteúdo. O curso, de uma forma geral, ele vai estar voltado aos estudos interdisciplinares referentes à correlação de forças em escala mundial. E a justificativa do curso em si, ela é pautada no seguinte, né? Os conflitos, eles acontecem no tempo, na contemporaneidade, independente da vontade mesmo, da escolha da população civil, ou seja, as guerras, elas ocorrem, né, no nosso sistema, né, mundial, no nosso sistema político, econômico, e faz parte da história, e ela ocorre, assim, independente da vontade das pessoas, e aí o curso, ele é criado, ele é fundamentado justamente por causa disso, né, porque os conflitos, eles ocorrem, passam pelos nossos olhos, e o que nós, enquanto internacionalistas, podemos fazer a respeito disso. A minha sugestão é que estudemos a fundo, né, esses conflitos, essas guerras que ocorreram aí nos últimos anos, né, no nosso século, na tentativa de buscar soluções, né, para esses conflitos, para amenizar os danos e buscar aí solução de controvérsias, né. Para isso, nós vamos, né, compreender as disputas do poder no sistema internacional atualmente, a partir da interpretação dos conflitos nos últimos anos, os conflitos que se desenvolvem aí depois da Guerra Fria. O período do curso, ele abarca o período histórico da hegemonia dos Estados Unidos. E, bom, existem 3 perguntas-chave, né, que fundamentam esse curso, né, 3 eixos que vão direcionar aí os nossos estudos nos próximos dias, que são as seguintes. A primeira, quais são as características dos conflitos do século XXI? A segunda, em que os conflitos contemporâneos diferem dos conflitos do século passado? E a terceira, quais são os caminhos para a resolução de tais conflitos em escala global? Bom, para tentar responder essas 3 perguntas, nós vamos analisar o século XX como um todo, né? Para assim entrar no século XXI.
Ou seja, nós vamos analisar o século XX e ver, né, e compreender quais foram os problemas que ainda não foram superados, para então começarmos a estudar o século XXI, que é o século que está aí sob a hegemonia dos Estados Unidos, né? Além disso, nós vamos estudar as revoluções industriais também, e a conceitualização assim, do que seria a guerra clássica, a guerra de primeira, segunda, terceira geração, até a conceitualização de guerra híbrida e conflito não convencional, que seria a guerra de quarta geração. O recorte histórico do curso, ele vai de 1991, da Guerra do Golfo, até os dias atuais. A partir disso, né, nós vamos estudar a geopolítica da Eurásia, a Rússia enquanto uma potência regional aí nas últimas décadas, a Rússia se reerguendo ali nessa região da Eurásia. Vamos estudar também os conflitos do Oriente Médio, as revoluções coloridas, vamos estudar os conflitos regionais africanos, localizados ali no norte da África, assim como na região subsaariana também. Vamos estudar a América Latina, os golpes de Estado que ocorreram nos últimos anos e a disputa por commodities no continente. Vamos estudar a ascensão chinesa e seus impactos na atual ordem global, assim como a nova rota da seda e a redistribuição do poder geopolítico atual e a construção para essa redistribuição, né? A construção de caminhos alternativos para essa redistribuição. Vamos estudar a crise da hegemonia norte-americana também e a possível transição hegemônica, né, que nós estamos vivendo e passando. A última aula ela vai ser destinada à negociação e resolução de conflitos, assim, com o objetivo de, durante todo o curso, de nós estudamos os conflitos, a não capacidade, né, de diálogo dos atores internacionais, e na última aula estudamos assim a tentativa mesmo, né, de se negociar e de resolver esses conflitos aí no nosso século. Deixa eu aumentar aqui. Aqui nós temos algumas fotos aí do Sebastião Salgado, da Guerra do Golfo, que seria o marco aí, né, temporal das nossas aulas. Por que que eu escolhi, né, a Guerra do Golfo? Não foi coincidência, né? Foi a partir desse momento, dessa guerra, da invasão do Kuwait, que a guerra ela começa a ser televisionada e transmitida em escala global. Assim, a população civil ela se compadece, né? Ela se emociona com a guerra, né? A capacidade midiática mesmo de transmissão dessa guerra para todo mundo é muito grande. E a gente vai ver mais tarde, né, nos próximos minutos, slides aí da aula, que é uma característica da guerra de quarta geração essa grande presença da mídia, né, das imagens e até mesmo do cinema. E a partir dessa guerra que a gente tem essa presença da mídia, né, de televisionar o conflito, a população civil mesmo. E vocês podem ver nas imagens, né, as fotos do Sebastião Salgado mesmo, elas são impecáveis, assim, vale a pena conferir depois, com mais tempo, todo o trabalho que ele fez sobre essa guerra, se chama Deserto em Chamas, se eu não me engano. Mas as fotos, assim, são bem impactantes, são bem boas, assim, né? E, foi bem naquele momento ali da invasão do Kuwait, esse conflito. Então, essa guerra do Golfo que a gente pode considerar como uma guerra de quarta geração já.
Mas antes da gente chegar na guerra de quarta geração, a gente precisa entender o que são as guerras de primeira, segunda e terceira geração. Vamos lá. O Clausewitz, ele é um autor, né, que pensa a geopolítica aí desde 1832 e ele entende que a guerra, né, ela é um fenômeno exclusivamente político, né? Ela é a continuação da política por outros meios, onde o Estado Nacional ele é o principal ator envolvido no conflito bélico, né? Um modelo teórico mutável, onde o tempo e a situação internacional podem alterar as formas de se preparar e de se combater as guerras. Nesse tempo, né, que o Clausewitz está pensando na geopolítica, ele entende que a vitória do inimigo, a vitória do rival dentro do campo de batalha é definida como a destruição das forças militares do inimigo, onde você torna o inimigo politicamente incapaz e militarmente impotente. Assim sendo, os objetivos principais dessa guerra que está sendo pensada aí pelo Clausewitz é a destruição das forças militares do inimigo, e os objetivos secundários seriam de ganhar tempo ao assegurar o controle a determinada área. Beleza. A guerra de primeira geração, ela ocorre aí até o século XIX, mais ou menos, e ela se dá através da formação dos exércitos nacionais, da formação do Estado mesmo, né, enquanto tal, e dos seus exércitos, assim como o uso das armas de fogo nos conflitos militares. Nessa geração de guerra, né, a gente observa que existem forças militares de dois países em linha, com uma rígida hierarquia e disciplina no exército, né, nas táticas. As manobras militares elas são feitas a pé, onde se há o combate corpo a corpo e um reduzido alcance das armas de fogo. Já na guerra de segunda geração, ela é muito influenciada aí pela primeira revolução industrial que ocorre, né? Onde a gente vê que se há mais tecnologia incorporada no conflito e se há também uma massificação da guerra. Esse tipo de guerra ele vai até o século XX, aí sob a hegemonia inglesa, né, sobre a liderança da Inglaterra no desenvolvimento desses conflitos. E na guerra de segunda geração, especialmente da Revolução Industrial, de combustíveis, de transporte, de carros de combate, de metralhadoras, aviões e até a gente pode falar, né, da supremacia do poder do fogo em detrimento da capacidade de manobra nessa geração de guerra especificamente. Agora, a guerra de terceira geração ela é marcada aí pela máquina nazifascista de se fazer guerra, né? Ela é influenciada aí mesmo pelos estados fascistas, e nele a partir dele, né, a gente tem aí muita tecnologia empregada no conflito aí da Segunda Guerra Mundial, e a gente já tem aí tropas aerotransportadas, dotadas de alta mobilidade, que acabaram com a linearidade do campo de batalha. A gente tem também um desenvolvimento da capacidade explosiva, né, das bombas, e também é muito importante ressaltar que a gente tem um desenvolvimento também da comunicação na estratégia e na tática de guerra mesmo, né? Ou seja, a partir desse momento dos governos fascistas e nazistas, a gente tem uma propaganda política, né, voltada à guerra e ao desenvolvimento do conflito. Uma propaganda de guerra tem muita influência do cinema também nisso. Se a gente for parar para analisar aí os cartazes nazistas da época da Segunda Guerra Mundial, tinha muita propaganda nesse momento que para legitimar mesmo a guerra, né? Então, assim, a guerra ela passa a participar assim do imaginário coletivo da população. E a tecnologia empregada na guerra de terceira geração, ela vem da segunda revolução industrial,
onde a gente tem o desenvolvimento de indústrias automobilísticas, da petroquímica e mecânica também, né? É importante a gente falar que na tática militar nazista, a gente tinha uma tática chamada Blitzkrieg, que significava, em outras palavras, uma tática militar rápida de muito dano. Ou seja, era uma tática de grande velocidade e força, né? Na tentativa aí de abrir as linhas de defesa inimiga e cercar as tropas adversárias para forçar, assim, a sua rendição. Essa é a guerra de terceira geração, gente. Agora, a guerra de quarta geração, ela é um pouco mais complexa. Além dela carregar aí esses elementos da guerra de primeira, segunda e terceira geração, ela vem aí com outros elementos presentes no século XXI, que são a fragmentação dos atores, ameaças não estatais, ambientes de incerteza e configuração difusa. O que isso quer dizer? Que, atualmente, não é somente o Estado que é o principal ator da guerra. A gente tem também a influência aí do surgimento da internet e dos games, né, nas últimas décadas. Alguns autores falam que no século XX se há um processo aí de gamificação da guerra. O que seria isso? Seria o uso de drones, de computadores, de controles remotos e propaganda no desenvolvimento do conflito. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Que para se declarar guerra a um Estado-alvo X, você não precisa mais invadir aquele território com tropas do seu Estado dentro do território do Estado rival, como era aí na guerra de primeira geração. Você usa um computador, né, um drone, e, bom, atinge o seu alvo de forma mais específica, né? Além disso, a gente tem também um processo aí de judicialização de conflitos indiretos mediados por instituições legais dentro dos próprios estados, né? A gente vai ver aí o desenvolvimento dos conflitos híbridos e, geralmente, assim, né, a gente vai observar a história, você não precisa também, novamente, declarar guerra a um país para entrar em uma guerra de quarta geração, né? Basta você ter aí uma instituição aliada dentro desse próprio Estado-alvo, que através de manobras políticas, jurídicas e burocráticas, você consegue o seu objetivo final, que seria a desestabilização sociopolítica do Estado-alvo para legitimar aí uma possível troca de regime ou intervenção externa. Na guerra de quarta geração, a gente tem, somada a todos esses fatores que eu já disse aqui agora, operações psicológicas, assim como a participação e a influência constante das redes sociais nesses conflitos. Se há também um movimento aí de desinformação em massa, né? Nos últimos anos a gente veio o advento das fake news, em como a desinformação em massa, ela pode legitimar, assim, diversas políticas, né? Tanto a nível interno quanto a nível externo também. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que nos conflitos do século XX, gente, a mídia, a propaganda, ela pode sim vir a se tornar uma arma de guerra, capaz de ideologizar e legitimar determinadas ações estatais ou de outros atores envolvidos no conflito. No século XX, que é o antecedente histórico, né, do século XXI, que a gente vai estudar durante o curso, ele é caracterizado por duas ordens mundiais, que são elas: pós-Primeira Guerra Mundial, que a gente observa aí uma multipolaridade conflituosa com ênfase no poderio militar, que vai até 1945, e a partir disso a gente tem uma bipolaridade também conflituosa, que seria a Guerra Fria e a corrida armamentista.
Em 1921, com o fim da União Soviética, a gente tem o fim, né, a consolidação da hegemonia dos Estados Unidos. E a partir disso, a gente tem uma lógica de produção capitalista e neoliberal sendo levada aí a todos os estados do mundo, né? E somado a isso, né, o inerente a isso, a gente tem o aumento das desigualdades, da fome, da pobreza, das migrações, dos danos ao meio ambiente também. E como a gente vai ver, né, o desenvolvimento aí de várias guerras e conflitos sob essa lógica de produção. Para o Vincentini, que é um autor que eu gosto de estudar muito, que ele analisa aí a geopolítica dos últimos anos e as relações internacionais como um todo, ele fala que hoje, né, o maior problema e a fonte mais importante de potenciais conflitos na nova ordem mundial é a crescente disparidade entre o Norte e o Sul, entre uma minoria de nações ricas e uma imensa maioria de países subdesenvolvidos. Ele está aí nesse fragmento, né, de texto falando que a desigualdade hoje no nosso sistema mundial, na nossa ordem mundial, né, pós 1991, ela vai ser aí o que vai fomentar, né, esses conflitos aí entre o Norte e o Sul. E a partir dessas desigualdades também a gente pode entender como que se desenvolvem os conflitos do nosso século. Mas aí, como eu já falei antes, né, quando a gente estava estudando ali o conflito de quarta geração, no conflito no século XXI, né, a gente observa que os conflitos deles não envolvem exclusivamente os estados como atores principais. E de 1990 para cá, a gente está observando aí uma mudança na política internacional, no sentido de que o princípio de soberania, né, ou de não ingerência externa em território nacional estaria sendo revisto. E a crise do sistema do Estado westfaliano mesmo, né, onde a gente tem o conceito de soberania cada vez mais difuso, né, e mais sensível aos casos de conflito mesmo e de guerra, né, ainda de acordo com Vicentini. Ele, quando está analisando aí os conflitos contemporâneos, ele diz que antes a expansão econômica se dava a partir da expansão territorial efetiva, com conquistas de novos territórios e guerras, né? Hoje, a expansão é de fato econômica, e não mais necessariamente feita a partir de conquistas territoriais. Ele fala aí que a partir dessa ordem capitalista e neoliberal, o objetivo hoje desses conflitos é a expansão econômica, dos conflitos contemporâneos, né? E não mais a expansão territorial, como era lá na Guerra Clássica, lá na Guerra de Pré-Geração. Você não precisa dominar territorialmente o Estado para dominar aquela economia, em outras palavras. Né? Ou seja, nos conflitos contemporâneos, quando a gente estuda, quando a gente analisa esses conflitos, né? A gente vê que não se trata mais em produzir maiores quantidades de armamentos de destruição em massa ou em anexar novos territórios, como na Guerra Fria e na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. A guerra atualmente é voltada e é feita de forma indireta por vias econômicas, midiáticas, sociais, culturais, simbólicas e até psicológicas. E cada vez mais, com o passar do tempo, a gente observa que tem mais tecnologia empregada no desenvolvimento dos conflitos. E como eu já disse, né, esses conflitos eles se desenvolvem na era da globalização, do neoliberalismo e do consequente enfraquecimento dos Estados nacionais. E da crise aí dessas fronteiras, dessa soberania, né, a crise do sistema westfaliano. E esse projeto aí de globalização e até da neoliberalização dos estados em escala global faz parte de um projeto aí, né, da hegemonia norte-americana, faz parte desse modelo de estado, né, exportado ao mundo inteiro, que seria um modelo de estado reduzido.
Então, assim, nos conflitos de quarta geração, que são conflitos não convencionais, o conceito de soberania nacional está em declínio, se há uma desterritorialização dos conflitos. E a localização, ela vem perdendo sua importância, né? A disputa territorial. E se há, a partir disso, uma mudança nas estratégias e nas táticas militares, na concepção do inimigo, nos armamentos, na seleção e na própria preparação dos soldados, assim como na logística. Nos conflitos de quarta geração, a gente pode enquadrar aí, né, várias ramificações, né, que são os conflitos não convencionais, como eu já disse, mas assim como a guerra híbrida, as guerras indiretas ou até mesmo as guerras assimétricas. Todas essas são consideradas guerras de quarta geração, né, que são caracterizadas por serem guerras mais fluidas, descentralizadas e assimétricas do que as guerras do século XX. Nesses conflitos de quarta geração, táticas convencionais e não convencionais são usadas dentro do conflito, assim como métodos militares e não militares. Nas táticas não convencionais, né, se englobam aí táticas econômicas, políticas, midiáticas e econômicas. Nessas táticas econômicas, a gente vê o advento aí, né, de embargos e sanções econômicas. Gente, o meu projeto de mestrado, de dissertação, ele é voltado para o conflito da Venezuela, que se envolve desde o ano de 2013. E eu interpreto esse conflito como um conflito não convencional. E a gente vê, assim, que muitas pessoas hoje, se eu falar que eu estudo a guerra na Venezuela, as pessoas perguntam, mas está acontecendo uma guerra na Venezuela? Não houve uma invasão territorial, né? Mas a Venezuela sofre, desde 2013, um forte embargo econômico, o que impede da economia mesmo se desenvolver. O que eu quero dizer com isso? Falta alimento, falta medicação, falta insumos básicos, né, para a população, assim. E a crise econômica, ela se aprofunda cada vez mais, né, porque a Venezuela, ela produz, né, em sua maioria, assim, a maioria da produção da Venezuela é voltada para o petróleo, né, ela não produz alimentos, não produz medicação, enfim. E aí você não precisa, o que eu quero dizer, né, não precisa invadir um território, declarar guerra abertamente para que se ocorra uma guerra, né? Você só desestabiliza economicamente aquele país, você torna, fomenta aí um caos sociopolítico, você aprofunda uma crise econômica, você desmoraliza, né, o governo externamente, aí já está acontecendo uma guerra de quarta geração. Enfim, nesse tipo de conflito, né, a gente observa que se há uma presença marcante da informática, como já disse, das telecomunicações e de novas tecnologias de precisão também, que são ferramentas de desestabilização política interna dos Estados-alvo, que ocorre de forma indireta, sem a necessidade de invasão territorial, onde os objetivos são voltados aí para a deslegitimação do governo do Estado-alvo, para a derrubada desse governo, para, a partir disso, né, ocorrer uma ocupação da liderança do Estado, através de um caos sociopolítico e da troca de regime. Ou seja, como já falei anteriormente, né, a mídia e a propaganda, elas são, no século XX, usadas aí como armas de guerra, que são capazes de ideologizar os indivíduos e de legitimar uma possível intervenção externa. Ou, por outro lado, elas podem ser também campanhas de informação que podem servir para a conscientização e defesa dos atores envolvidos. Esse tipo de guerra indireta, ele é um padrão da guerra dos Estados Unidos nos últimos anos. Um exemplo disso, a gente pode observar que ocorreu na Síria e na Ucrânia, que foram conflitos que ocorreram por procuração, né, ou por meio dos agentes proxy.
O que são esses agentes proxy? Agentes proxy são atores não estatais que se envolvem na guerra e que recebem treinamento e financiamento, né, de estados aí que têm objetivos, né, com esse estado-alvo X. E, bom, esses agentes, eles são treinados, eles recebem treinamento militar para a desestabilização do governo interno mesmo. São mercenários. Mercenários que recebem investimento de outro estado para desestabilizar internamente os seus próprios estados. A gente pode observar também as revoluções coloridas, né, que elas ocorrem aí através de golpes brandos indiretos e de forças não convencionais. E as revoluções coloridas, elas ocorrem através da guerra híbrida, né, que a gente vai estudar aí mais tarde de forma mais aprofundada. E quando a gente vai estudar essas guerras híbridas, a gente vê que há uma legitimação aí da intervenção humanitária e da responsabilidade de proteger, né? O que ocorre, né, que ocorre muitas vezes, que ocasiona uma intervenção externa direta. Assim, a guerra de quarta geração, ela se transformou, né? Ela é muito diferente da guerra de primeira geração, da guerra de segunda, da guerra de terceira geração. Ela é mais complexa, ela é mais fluida, ela é mais descentralizada. Mas, assim como na guerra da primeira geração, ainda prevalece a lei do mais forte, gente. Ainda prevalece o interesse das grandes potências no desenvolvimento desses conflitos aí, contemporâneos. Mas na guerra de quarta geração, especificamente, o importante agora são mísseis de precisão, sistemas de informação cada vez mais sofisticados, aviões completamente informatizados e difíceis de serem detectados, que rapidamente bombardeiam pontos específicos com uma margem mínima de erro. Mudou-se também a concepção de soldado, onde a gente tem aí o trabalho por profissionais altamente capacitados, cada vez mais capacitados, né? E se há uma expansão da revolução técnico-científica até os meios militares. Se há o desenvolvimento aí da guerra de informações, né, que tem um peso muito forte, impactante nas decisões políticas dos próprios estados, onde se há uma estratégia militar cada vez mais inteligente. Nesse conflito, portanto, se há recursos de toda natureza que se valem aí de diferentes métodos, dos mais variados tecnologicamente até o mero contato pessoal. Se há tecnologia de informação, operação em rede computadorizada, guerra eletrônica, simulação militar, operações de segurança e psicológicas, aquilo que eu tinha falado lá no início, né, do processo de gamificação da guerra. A guerra de quarta geração, ela também tem como uma das características principais ser midiática, tanto para a sociedade diretamente ocupada, quanto para a que promove a ocupação, onde os objetivos estão voltados aí para o alcance político, econômico, comunicacional, social, cultural, nos níveis táticos, físicos, estratégicos, mentais e psicológicos. A gente terminar assim, né, para não concluir, né, mas para se perguntar mesmo e buscar respostas. Eu espero, né, que com esse curso a gente possa responder essas perguntas, né, nas aulas e até com as leituras que nós vamos fazer futuramente aí nas próximas semanas. Mas aí eu deixo essas duas perguntas para intrigá-los também a participar do curso e das próximas aulas, né, que são as seguintes.
como os atores do sistema internacional podem elaborar táticas de defesa frente às complexidades dos conflitos contemporâneos. E a segunda, há formas de retomar a importância da soberania e do fortalecimento do Estado? Eu também não tenho respostas para essas perguntas ainda, mas eu pretendo aí desenvolver, né, em conjunto aí com estudantes nas próximas aulas. Então, gente, eu ainda estou aprendendo a mexer no Microsoft Teams, mas, bom, a aula de hoje foi voltada mesmo para introduzir vocês ao conteúdo que vai ser estudado aí, né, e pensado durante todo o curso. Eu espero que vocês tenham se sentido aí instigados, né, a estudar a guerra de quarta geração, os conflitos não convencionais, assim como as guerras híbridas, as revoluções coloridas e as guerras assimétricas. Eu espero vocês aí nas próximas aulas para a gente discutir e tentar pensar caminhos e alternativas para defesa, né, e resolução desses conflitos. E, bom, é isso. Espero que tenha sido proveitoso. Eu peço desculpa aí pelos problemas técnicos que podem vir a ocorrer, mas é isso. Espero vocês nas próximas aulas. Um abraço. Tchau, tchau.